Ei, Janícia. Ei, A mãe já Janícia. mora, a mãe já mora, vai chegar daqui a pouco. Tá? Maravilhosa. É isso aí, né, gente? Ela até mandou o áudio lá no grupo, e aí teve essa questão dessas 2 semanas que ela teve de licença pela gravidez. A gente torceu muito, graças a Deus, tá tudo bem. Então, ó, descansa, deixa com nós. E aí, se Deus quiser, semana que vem, nossa musa da redação está de volta Vou, conosco, né? se Deus quiser. Ela e a Se Mora, Deus quiser. E a Amorinha dentro da barriga, que é a gracinha, gente. Oh, meu meu Deus. Deus. Maravilha. Então, acho que eu já vou começar então, né, Polly? Vamos começar conversando Pode, já, né? tá bom. Tá? Eu já É, estou abrindo aqui o material, você vai falar, isso. né? Isso, eu vou falar da 4 ainda e já passo a bola para você terminar falando da Tá. 5. E já dando um spoiler que eu já combinei com o Polly antes, um textinho mil do Enem 2019 do cinema, porque 2 alunas eu tenho conversado, tanto com Tatá, Thalita, quanto com Fernandinha, que eu não sei se ela pôde entrar, não sei se teve algum problema, deixa eu ver. Fernandinha ainda não entrou, mas ela conversou comigo e foi a partir dessa conversa que eu pensei nisso. Elas meio que sugeriram de pensar, gente, vamos começar a ver exemplo concreto de texto para que a Uhum. coisa fique um pouco mais evidente na nossa cabeça, né? Então é isso. Até na aula passada eu mostrei para eles, sabe, Polly, um texto que foi mil. Você acredita que eu achei um texto que foi mil já do Enem do 2020? Eu também tô com um aqui. Eu É, tô com um aqui. eu esqueci, é um menino, ele falou sobre Policarpo Quaresma, Aham. Eu né? peguei um que falou do Coringa. Coringa. Ah, não, depois você me passa esse para eu ver também, Tá aqui, ó. Vou né? deixar, vou salvar e vou mandar para vocês aí. Uhum. E há nesses textos que tem, que fazem com que eles ganhem nota 1.000, hein, gente? Será que é Exato. tanto de vocês assim, né? Vocês vão ver, e aí eu vou dar um alento aí para vocês. Não sei se, Lex, você chegou a corrigir Enem? Já teve? Oficial não fiz o curso, né? Mas eu Ah, não fiz a tá. experiência de corrigir mesmo, sabe? Pois é. Quando a gente está corrigindo o Enem, a gente vai se dar conta de que, na verdade, a grade correção que a gente brigou por ela tantos anos, né, desde o início da correção, isso já faz assim, aí é a hora que eu me chamo de velha mesmo, porque eu tô desde 2009, né, ó, velhinha na história. Então, assim, a correção propriamente dita, ela vai revelar para a gente que, na verdade, nem sempre a nota 1.000, se a gente fosse tirar do contexto do Enem, ela seria uma nota 1.000, né, dentro de nossa correção diária, com o rigor que nós talvez faríamos na nossa correção. Eu, por exemplo, quando eu dou aula particular de redação, eu sou justa com o meu aluno, eu também não vou ficar trucidando, mas eu sou o mais fiel possível às normas, aquilo que realmente, porque se o aluno foi iludido para o Enem, né, é problema. Mas o Enem, ele tem limites de critério, então acaba que, muitas vezes, o nota 1.000, gente, ele tem problemas, né? Ele apresenta problemas, mas dentro daquele conjuntão ali, ele é um texto bom, né? Ele é um texto nota 1.000. Então, vocês vão ver que a gente muitas vezes pode até criticar o texto nota 1.000, porque realmente a correção, ela não deixa, como é que eu vou dizer, ela não permitiria outra nota, né? Então, às vezes, nem fiquem tão impressionados, né? Mas que, de fato, hoje é um feito, haja vista 28, né, Leti? 28 só. Pessoas, houve muita desistência, muita abstenção nesse Enem, mas 28 pessoas de milhões é um feito, né? Então, certamente, essa pessoa, ela tem que ficar feliz por ter conseguido isso. Tá? Exatamente, com certeza, amiga. Aí, ó, já vou compartilhando a tela aqui e eu até vou fazer um negócio para mostrar. Aqui tá já tá dando para ver aí, né? Eu sempre fico na dúvida se vocês estão vendo minha tela, mas está rolando, né? Tá rolando. Aí, maravilha. Eu já vou mostrar como é que tá a nossa pastinha linda do Drive. Olha, gente, para quem Ah, tem vê se. é, Ótimo. não é? A Às vezes a gente proposta tem tá aí, dificuldade né? de acessar. Aí eu peguei e coloquei aqui na Jana Redação, eu criei uma pastinha substituição Polilete, para vocês lembrarem que são as aulas que a gente substituiu. E aí eu Legal. coloquei o dicionário da redação e um pouquinho do que eu vou falar sobre competência 4, tá? Uhum. Vamos abrir primeiro aqui o dicionário, né, para a gente ver mais ou menos o que eu trouxe sobre competência 4, lembrando daquela nossa conversa da aula passada, a gente falou sobre bastante coisa, são muitos elementos que a gente tem que lembrar, mas a gente está dando uma pinceladinha, né? E Uhum. estamos aqui na competência 4. Pessoal, a competência 4, ela vai se ocupar
do que a gente chama de coesão textual. Eu vou até mudar de ideia, eu vou abrir o materialzinho que eu fiz aqui, porque esse assunto ele é extenso, né, Polly? Coesão Mas, dá pano para bastante. manga, não dá? Ou, Não é? Dá para falar. literalmente. Exatamente, literalmente. E aí, olha só, eu vou falar um pouquinho do que afinal de contas é a coesão e como que isso vai ser avaliado no Enem. Mas nós não vamos encerrar esse assunto aqui, porque a Jana ainda vai falar sobre isso com vocês, nós vamos trabalhar, né? Aí eu trouxe, olha, afinar, faltou um L aí, ó, afinal, depois eu conserto. Afinal de contas, o que é coesão, né? Aí eu trouxe uma estrutura que tem numa cartilha dos corretores que ficou divulgada aí para todo mundo do Enem 2019, que diz o seguinte, ó, desse módulo que diz respeito ao seu funcionamento, a coesão atua na superfície textual, isso é, ela se manifesta por meio de marcas linguísticas que ajudam a chegar à compreensão profunda do texto. Então, amores, nós estamos falando aí de algumas estruturas da língua que vão nos ajudar a construir um texto que seja claro, que seja coeso, né? Então, tem aí uma outra definição de coesão, ó. Por coesão se entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. A coesão é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, o que lhe dá caráter linear, uma vez que se manifesta na organização. Então, nós estamos falando, amores, daquelas estruturas do texto que vão nos auxiliar a estabelecer uma relação, inclusive, lógica do nosso texto, né? Então, falando a grosso modo e bem rapidinho, existem basicamente dois tipos de coesão. Uma que se chama referencial e a outra que se chama sequencial, tá? A referencial, como o próprio nome diz, tem a ver com referência, com fazer referência. Então, olha esse exemplo aqui que eu trouxe, gente. Vamos supor esse texto aqui, olha. Era uma vez um menino e uma menina. O menino e a menina eram irmãos. O menino e a menina viviam brigando por tudo. O menino e a menina conviviam com um cãozinho. Só que o menino e a menina brigavam tanto que o menino e a menina não davam nenhuma atenção ao cãozinho. Vocês estão vendo que está com alguns probleminhas de digitação, viu, gente? Porque eu fiz muito correndo, depois eu vou arrumar. A menina está junto com o artigo, juntou o artigo, aí ficou a menina, né? Uma palavra só. Mas é o artigo e menina, né? Meus amores, digam para mim, o que aconteceu nesse texto? Ele tem um probleminha, digamos assim. Alguém saberia me dizer o que aconteceu? Repetição. Exatamente. Repetiu demais, repetiu menino, menina? A todo momento. Então, a gente pode dizer que esse texto tem um problema de coesão nesse sentido. Faltou aí uma substituição, uma busca de um sinônimo ou alguma alternativa que pudesse fazer com que essas palavras não se repetissem tanto. Então, para que nosso texto não fique assim, fazemos a tal coesão referencial. Aí eu trouxe um exemplo muito legal sobre o Zico, que é um jogador, um ex-jogador do Flamengo, inclusive, tá? E aí vamos ver, inclusive, como que foi feita essa coesão referencial para não repetir tanto o nome do tal jogador Zico. Aí aqui, olha, tá vendo esses numerozinhos que vão de 1 a 4? No texto a gente vai ver quais foram as estratégias usadas, tá? Para não repetir o nome do camarada toda hora. Então, olha só. Arthur Antunes Coimbra é o maior nome da história do Flamengo. Desde a infância passada no subúrbio carioca, o jovem Zico já se revelava um talento incomum para o futebol. Só havia um problema. O galinho de Quintino era um tanto franzino para um esporte que cada vez mais exigia preparo físico. A saída foi submetê-lo a uma intensa bateria de exercícios que o tornaram um jogador completo, corpo e mente integrados. Daí, para que ele se tornasse o grande ídolo que todos conhecemos, foi apenas um passo.
né? Então, amores, ó, Arthur Antunes Coimbra é o nossa figura que a gente está comentando aí, o chamado Zico. Para não haver tanta repetição, a gente colocou primeiro o nome dele completo, depois colocamos o apelido, aqui, né, o apelido que a gente usou, né? Na terceira aparição, aqui eles chamam chique, é um nome chique que eles colocaram epíteto, né, que é um substantivo ou um adjetivo ou uma expressão que qualifica dado nome. Então, essa coisa de galinho de Quintino é uma expressão para falar desse cara, né? Eu acredito que galinho de Quintino, não tenho muita certeza, mas será que era porque ele era magrinho, Polly? Eu fiz essa Sei. Quem lembra a história aí do Zico? Porque acho que Quintino é uma cidade. cidade. Vai ver, ele era nascido nessa cidade? Deixa eu ver a história aqui, a gente vai lá. O surgimento Galinho de Quintino, olha só. Ele é do Rio de Janeiro, né? Deixa eu ver. Ah, exatamente. Quintino de Bocaiúva, é uma região do Rio de Janeiro. Por isso, Galinho de Quintino. Galinha de Quintino. Isso. Depois, a gente faz a ajuda do pronome. Nós vamos estudar também demais ele, né, Polly? Aqui, pronominalização. Porque olha aqui, submeter-lo aqui, ó, o pronome. Bateria de exercícios que o tornaram um jogador completo. Né, Só fazer Polly? uma parte aí, Com certeza. já ia chamar a Janícia. Nós falamos um pouquinho hoje sobre os pronomes, meninos. Lembra os pronomes retos, que são aqueles que são na linha, é o primeiro que você usa para substituição, ou seja, Zico, ele, e aí a gente usou os oblíquos, o, a, né, o o aí que substitui, fazê-lo, cantá-lo, né, referenciá-lo, submetê-lo, esse o aí, ele está se referindo ao Zico, né, para que evitasse a repetição. Muito bem. Perfeitamente. Então, se a gente tivesse que avaliar sob o ponto de vista da coesão, a gente puxaria as orelhas do autor do primeiro texto e daria um belo de um parabéns para o segundo texto, porque ele realmente usou recursos para que não houvesse essa repetição um tanto quanto chata, né, de palavras. Beleza. E é claro, amores, assim, nós vamos estudar isso devagar, tá? Eu peguei, você viu que eu peguei só a superfície, né, Polly? Assim, eu tô trabalhando bem rapidinho, né? Por causa do tempo. Pode falar, Deixa eu meu amor. mostrar para eles um exemplo de. Ótimo. Gente, um exemplo de Vou... que ganhou total nessa competência, mas que, apesar de ter ganhado total, também tem repetições, porque, se vocês observarem, a competência ela não pede um texto da perfeição. Pode haver uma ou outra repetição no texto, mas da mesma palavra, então vocês vão ver que a competência permite que haja uma repetição que seja, mas o importante para essa competência é a diversidade de elementos que vocês utilizam, tá? Então, é muito importante que haja essa diversidade. Eu vou pegar aqui para vocês, Nath, peraí, Leti. Eu vou tirar o compartilhamento, né? Isso. Deixa eu tentar compartilhar isso aqui. Olha só, gente. Peraí. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Estão vendo aqui, ó? Então, isso aqui é um exemplo de texto que ganhou total nessa competência. O que é importante, então, para esse texto ser considerado um texto bom na coesão? É que haja esses elementos de costura mesmo, a gente vai levar aí, eu estou lembrando do seu TikTok, Leti, dessa tessitura, né? Em vez de ser um conjunto de palavras soltas, de frases soltas, o nosso texto ele precisa ter uma relação entre essas palavras. E o que vai estabelecer essa relação? São esses elementos. Então, tudo que está destacadinho aqui em amarelo, gente, é elemento de coesão. Então, não necessariamente, né, a gente vai usar, por exemplo, são pronomes, são palavras, são sinônimos, né, quer dizer, palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, palavras que dão ideia de tempo, de lugar, ou seja, que situam, que localizam. E observem, esse texto, ele teve a repetição de homem, ó, o homem, homem, e várias vezes, tá vendo? Homem, homem, como é a mesma palavra, ou seja, a despeito de repetir a mesma palavra, ele ainda conseguiu. Por quê? Ele cumpriu para o Enem os critérios para essa coesão. Então, é importante que eles, né, você tem uma diversidade, então ele usou a partir, olha lá, cada vez mais, embora,
né? Segundo, né, são os elementos, olha lá, consequentemente, em suma, são os elementos que eles exigem que aconteça no texto. Nós vamos, a Leti vai tratar disso e eu vou reforçar como vocês podem diversificar esses elementos dentro do texto. Então, olha, de tal forma, esse fenômeno, tá vendo? Está referenciando uma informação anterior, é isso que nós chamamos de coesão, e é isso que vocês vão ser avaliados na competência 4, tá bom? Vou trazer esses exemplos para vocês várias vezes, ok? Perfeitamente, minha querida, sempre maravilhosa. E é isso aí, galera. E essas palavrinhas, né? A gente tem também um outro tipo de coesão que a gente sempre né, comenta também, essa que a Polly mostrou, nesse texto teve várias, que é essa coesão sequencial. Aí eu adoro essa definição de argamassa, que ele fala assim, olha, um texto não é um amontoado de frases, a Polly acabou de falar. Essas se conectam por meio de mecanismos que garantem o fluxo de informação e continuidade ao texto. A coesão sequencial, de sequência, né, é uma argamassa textual, criando os pontos de junção que garantem justamente que o texto não seja uma sucessão descontínua de frases. Então, olha aqui uma argamassazinha que é justamente usada para a gente poder pregar os azulejos aí, ou então assentar um belo piso na nossa sala, né? A argamassa textual vai ser justamente esses elementos coesivos que vão nos ajudar a fazer conexão, né? Aí eu trouxe um pedacinho de uma parábola, que está na Bíblia, inclusive, a parábola do filho pródigo, e a gente vai ver as estruturas. Elas estavam destacadas, mas agora não estão mais. Depois eu vou arrumar, né? Então, vamos lá, ó. Um fazendeiro tinha 2 filhos. Trabalhando em parceria, os 3 conseguiram, tanto na agricultura quanto na pecuária, assegurar uma boa renda. De modo que, a primeira palavrinha, ó, de modo que levaram uma vida próspera. Ainda que o labor rural tivesse seus percalços. Um dia, porém, o filho mais moço, observando que aquele modo de vida campestre, cuja rotina parecia neutralizar qualquer possibilidade de aventura e de emoção, começou a sonhar com outros horizontes. Queria ir para a cidade grande, vivenciar novas realidades, conhecer pessoas diferentes. Então, foi conversar com o seu pai. Explicou-lhe os motivos de sua insatisfação e pediu-lhe a parte da herança que lhe cabia. O pai ficou muito triste, pois não queria perder o filho amado. Então, amores, aqui eu peguei só um pedacinho da parábola bem curtinha para a gente ter essa dimensão, né? Essas palavrinhas que nos ajudam, né, Polly, a estabelecer essa relação, de modo que, de maneira que também poderia ser usado, né? De maneira que, ainda que, né? Que dá uma ideia justamente, né, de uma hipótese, alguma coisa nesse sentido. Exato. Né? Essas relações que acabam por progredir o texto, em que aspecto também? Causa e consequência, né? Você disse um fato, e esse fato tem uma consequência, né? Por exemplo, de modo que levaram, né, uma vida próspera. Aí, na verdade, nem é consequência, isso aí é uma conclusão, né? Ou seja, eles tinham aquela vida era tanto que eles conseguiam levar uma vida próspera, né? Então, dá uma ideia de conclusão, né? Até de consequência, porque o tanto que está envolvido. O ainda que, quando vocês usam, por exemplo, além disso, né? Além disso, desse modo. Então, a gente está progredindo, acrescentando sem perder de vista o que está antes. Então, por isso é importante esses elementos, né, de transição entre uma frase e outra, porque senão o texto fica aquele monte de frase isolado, né? Um monte de peças sem costura, né? Um monte de cerâmica sem argamassa. Não dá. Um monte de cerâmica sem argamassa. Exatamente. E aí, ó, aqui tem a grade da competência, né? Que como é que vai? Tava até a Polly até mostrou o que significa uma nota máxima, né? Dentro da competência 4, e aí eu coloquei esse esquema tá lá também, né, ótimo, Polly? Ele é ótimo, isso. Aqui, ó, precisa ficar gravado no seu coração, foi o que eu disse. Olha só, isso aqui resume bastante, né, Polly, o que é essa competência 4? E é um bom esqueleto de texto para vários temas, gente, que vocês farão, tá? A gente não gosta muito dessa fórmula de texto, né? Isso aí
que o Enem usou para mostrar apenas a coesão. Jana, Letícia e eu somos de uma escola que não trabalha com fórmula pronta. Não é ideal, porque se você fica com aquela fórmula na cabeça, você chega na prova, tem um tema em que aquela fórmula não encaixa, e vai acontecer. Mas haverá vários temas, meninos, em que vocês podem usar essa estrutura. Né? E aí o importante... Ô, Lex, continua, desculpa. Não, pode, estou adorando. Eu vou te complementar. Depois, só porque eu acho que a gente pode pegar... Deixa eu ver o elemento que eu queria trazer. Esses elementos em azul, volta um pouquinho na tabela. Deixa eu só... Aqui de cima, né? Volta a tabela, desce a tabela. Isso. Vocês estão vendo que está escrito aí intraparágrafos? Esses elementos intraparágrafos e interparágrafos. Tem uma diferença aí. Desce, por favor, Lete. O interparágrafos são os em azul. São essas palavras que vocês usam para conectar uma frase à outra. É isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo, né? Inter e intra. Não, o intra é que são esses. Intra, é verdade. O intra é o que está dentro. Intro. Sim. E entre parágrafos, os rosas. Então, vocês não só precisam conectar as frases de cada parágrafo, como também relacionar cada parágrafo ao outro. Então, olha só, diante desse cenário, retoma a introdução. Ou seja, o cenário que vocês apresentaram ali, vocês vão retomar a partir desses elementos. E, pessoal, usem sem medo essas expressões, tá? Elas funcionam e para boa parte das temáticas. Inclusive, Let's, a gente pode fazer uma lista para ele. Podemos demais, amiga. Porque vocês podem variar alguns elementos. Exatamente. E sabe o que é legal? Nós ainda vamos falar direitinho sobre isso, né, Polly? Mas é isso que a Polly está dizendo aí, sabe, essas palavrinhas em rosa, que são obrigatórias mesmo de serem utilizadas, né, entre os parágrafos? Pelo menos 2 momentos. Pelo menos 2 momentos. 2 momentos. Exatamente. Esse caso aí, a fórmula mostrou em 3, ou seja, entre a introdução e o primeiro desenvolvimento, entre o primeiro e o segundo, e entre o segundo e a conclusão. Mas se você fizesse no último e na conclusão, já seria suficiente. Embora a gente é melhor pecar por excesso do que por falta nesse caso. Com certeza. Variação dentro. Então, aí, olha, ele usou entretanto, ele usou além disso, ele usou assim, tendo em vista que, os pronomes ela, isso, esse, também são elementos intraparágrafos, né? São elementos... Exato. Exatamente, amor. E aí, olha só, aqui no nosso dicionáriozinho, eu até puxei para esse, mas eu coloquei aqui essas coisas do intra e do inter, tá vendo? Coesão intraparágrafos é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos. Eu gostei, eu também confundo, mas a coisa que você falou do intra... Dentro. É só lembrar de dentro. Dentro. E o inter é a presença de elementos adequadamente mobilizados entre os parágrafos, né? Nós ainda vamos estudar isso com muita calma, sabe por quê, gente? Porque isso também está muito associado com o negócio que nós vamos estudar, que são as estratégias argumentativas. E aí a Polly está falando, por que a gente não ensina uma estrutura fixa de texto igual essa aqui que está sugerida? Porque às vezes a sua estratégia argumentativa vai ser outra. Esse que está sugerido aqui é um aluno que optou por trabalhar no primeiro parágrafo aqui dele, ó, esse primeirinho diante desse cenário, ele falou, por exemplo, sei lá, da importância da democratização do cinema. No segundo, ele apresentou uma perspectiva diferente, falando assim, ó, por outro lado, gente, o cinema não é democratizado para o Brasil inteiro devido a isso e aquilo outro. Então, ele usou um contraste. Mas, às vezes, o que você vai querer fazer é causa e consequência. E aí esse não vai funcionar, né, Polly? A gente vai ter que olhar outros elementos entre parágrafos. Esse funciona bem para esses temas em que você vai apresentar a opinião alheia e você vai desconstruir essa opinião alheia. Você vai refutar, você vai contestar essa opinião alheia para valer a sua, né? Exato. Você precisa se posicionar favoravelmente ou contrário a uma situação, a sua opinião é que deve prevalecer, então ela tem que ser a última. Então, antes você apresenta um ponto de vista, que às vezes é o do senso comum, o ponto de vista de outras pessoas, ou até mesmo os dados de uma pesquisa, e você contraria essas informações
no penúltimo parágrafo, tá? Ou, gente, nós estamos pensando num texto aí de 4 parágrafos, ok? Que é o que se espera em termos de argumentação para essa estrutura. Mas, de repente, você vai fazer 3 parágrafos, não sei, pode acontecer. Então, por isso que, às vezes, a fórmula fixa, ela não funciona. A gente tem que conversar, né, para ver a qual tema isso atende, tá bom, pessoal? Exatamente, minha irmã. Pergunta, acho que tem pergunta aqui, oba. Ai, que maravilha, adoro. Ótimo. Thalita, se eu não souber sobre o tema que eles estão pedindo, qual é o melhor modelo de texto para usar? Eis aí a nossa fala inicial, Thalita. Porque o modelo, ele não, talvez ele não sirva para a maioria, mas atenção, esse esquema aqui de elementos que você tem de usar obrigatoriamente, ele funciona para a maioria sim, tá? Por quê? Cada frase, ela tem que ser, né, ela tem que ser conectada à outra. Agora, como fazer isso, a gente vai ter que trabalhar com vocês ao longo deste ano aí, cada parágrafo, cada estrutura, a Jana com certeza vai fazer isso. Vai. Tipos de introdução, ela mestre nessa parte, né, Ledes? Nossa. Viu, Thalita? Ela vai te ensinar tipos de introdução, tipos de desenvolvimento, tipos de conclusão, vocês vão aprender a fazer isso, e aí vocês vão ter um conjunto de modelos, entre aspas, tá, gente? Umas estruturas que vão ficar bem fixas, mas a gente aprende a ir escrevendo, tá? Isso mesmo, Poli. Olha, eu me dei por satisfeita aqui da competência 4, amiga. Acho que eu vou passar a bola para você para a gente trabalhar a 5. O que você acha? Tá, tranquilo. Vocês têm, gente, mais alguma pergunta? Eu acho que, assim, para saber o que é, já, né, acho que a gente vai dar, e claro, vocês podem perguntar, podem trazer essas dúvidas para mim, principalmente na monitoria, né, Alex está passando matéria, vocês podem trazer para que eu possa ajudá-los nessas questões mais vocabulares, tá? Vale lembrar que não existe pergunta proibida, vocês estão na fase de estudo, então toda pergunta é bem-vinda, né, os apps estão aí, podem fazer as perguntas que a gente vai respondendo. A competência 4 e a competência 1, elas estão atreladas. O que é isso? Nós temos a competência 1, que é norma culta, né? Então, a norma culta, que a gente já viu, né, o glossário da norma culta, ela tem alguns elementos que afetam a competência 4. Por exemplo, se você faz a grafia, ou melhor, ao contrário, se você faz a grafia de um conector errado, por isso que eu quero ensinar vocês a escrita de portanto, né, junto, para não escrever portanto separado, porque acontece, contudo, né, em vez de contudo separado, porque se você usa corretamente na competência 4, ou seja, o sentido é o mesmo, mas a grafia está errada, você perde lá na competência 1, né, Leti? Não é isso? Então, a gente vai fazer também esse estudo. Vamos falar da competência 5, então, daquela famigerada competência 5, eu sei que muitos aí têm perguntas sobre essa competência, deixa eu ver se eu abro o slide certinho aqui. Olha o tanto de coisa que eu separei para vocês aqui de dúvidas, nós vamos trabalhar isso tudo, tá? Mas a competência 5 é que nos importa hoje. Bom, o que a gente tem de saber sobre ela? Eu vou falar para vocês sobre os elementos que compõem. Então, a proposta de intervenção, ou a proposta, né, antes a gente falava solução, nas primeiras edições do Enem, de que eu participei, tinha sempre essa ideia da solução do problema, né? Com o tempo, a gente foi entendendo que não se pode, gente, olha, eu continuo falando para o ring light e não para cá, porque é o costume, né, de gravar com o celular e falar com a câmera. A gente entendeu que não se pode exigir de um estudante do ensino médio uma solução para problemas tão graves, né, problemas sociais, que nem mesmo os que podem resolvem. Então, mudou para a proposta de intervenção. O que é uma intervenção, então? Olha só, você tem que ter em mente o problema, né, ou seja, aquele problema que é abordado, e no Enem é sempre um problema, tá? Um problema social, uma situação a ser superada. Esses são os problemas que surgem no Enem. O ano passado, a questão do estigma para a doença mental, o anterior, a questão da democratização do acesso ao cinema. Então, são questões sempre de cunho social, relacionadas ao funcionamento da sociedade. Então, soluções, muitas vezes, nós não vamos achar. Mas um norte, pelo menos dizer a quem buscar, a quem procurar, já é uma possibilidade. Então, confesso a vocês que hoje os corretores, eles vão com menos sede,
né, com menos expectativas para a sua proposta. Mas existem elementos, graças às últimas bancas, a gente sabe exatamente o que buscar. Então, pede-se para que vocês elaborem uma proposta de intervenção para um problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa questão dos direitos humanos, eu vou deixar para a Jana refinar, porque são muitos aspectos, né? E acho que não daria para a gente fazer aqui hoje. O que é necessário? Nós temos 5 elementos que são obrigatórios para que a sua proposta de intervenção seja nota 5, né? Seja nota 200, na verdade, é porque eu estou pensando na forma que a gente dá a nota. Nota 200, que é o total na competência. Você tem que ter um agente, você tem que ter uma ação, você tem que ter um agente, o modo ou o meio, o efeito e o detalhamento. São esses 5 elementos. O primeiro é a ação, ou seja, o que você vai fazer? O que deve ser feito para resolver esse problema, tá? Então, ele diz respeito à ação prática apontada pelo participante, nesse caso, que é necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. Gente, eu estou trazendo isso do próprio manual, tá? Então, isso aqui é o que o próprio Enem descreve sobre o texto, sobre a ação. Então, o que vai se fazer para resolver esse problema? Olha um exemplo aqui, ó. Portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para... Peraí que eu tampei minha parte aqui. Agora resolvi. Proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Olha aí, então essa é a ação. O que vai se fazer? Outro exemplo. Dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas. Então, a criação... geralmente é uma ação que se faz para muitos problemas, criar leis, criar mecanismos, criar situações, né? Então, aí, nós temos 2 exemplos de ação concreta, ok? Eu tinha de falar sobre essas ações que não são concretas. Por exemplo, por muito tempo a gente pensava assim, conscientizar as pessoas. Deve-se sair às ruas conscientizando as pessoas, devemos respeitar as pessoas. Não, isso não são ações concretas. Isso é uma premissa, é aquilo que deve ser feito independentemente do que se vai fazer, ou seja, tem que ser algo que já está em nós, né? Consciência todos têm. Então, já faz muito tempo que essa via de criação, de conscientizar, já não pega, tá? Agora, criar campanhas, né? Campanhas que instruam a população acerca de... Aí sim. Ou seja, a campanha, que é algo concreto, vai levar a essa conscientização, né? Entre aspas, porque, né, se a gente pensar, todo mundo já é consciente, mas é ter consciência no sentido de ampliar a informação, ter ciência de algo, tá? Então, mais nesse sentido. A ação tá ok? Então, a gente tem que ter algo concreto, algo que se vai fazer e que seja possível fazer, tá? Vamos lá, agente. Se tem uma ação, tem um agente. Quem vai fazer, né? Quem é que vai cumprir isso? E olha só, o elemento que identifica o ator social. Se há um problema social, nós temos que acionar um ator social. Esse ator social, seja ele o governo, nós, cidadãos, a sociedade como um todo, né? Então, existe sempre um agente certo para cada situação. Essa pessoa, ela tem que ter realmente a capacidade para executar. Vamos ver exemplos. Desse modo, é preciso ter uma fiscalização rígida por órgãos competentes. Olha o nosso agente aí. Órgãos competentes. Eu vou dizer para vocês que esse redator aqui, ele achou uma saída fácil. Ou seja, ele não sabia quem é que ia fazer o negócio. Órgãos competentes, sim ou não, Letes? Ele deu aí uma... Perfeitamente, adorei. Órgãos competentes. Na dúvida, não sei quem que eu chamo, órgãos competentes por essa ação, né? Deu um tumé aí no corretor, ou seja, tá errado? Não tá. Os órgãos competentes, ou seja, aqueles que podem. Então, se você não sabe quem faz, em vez de você dizer, né, um nome de um ator, né, de um ator errado, um agente errado, órgãos competentes que realmente podem situar e resolver essa situação. Então, ele usou aí genericamente. O Estado, né, muito importante saber que o Estado não necessariamente é aquele responsável. Há situações em que a própria população pode se mobilizar. Você quer ver um exemplo? Lixo, né? O lixo nas ruas, o lixo jogado em lugares errados.
O governo vai dar conta de saber tudo, gente? Não. Às vezes o lixo é uma ação que eu, moradora, né, eu daquela região, eu posso, por exemplo, não simplesmente não jogar naquele lugar. Mas claro que tem uma parcela que é do governo. Que, por exemplo, o recolhimento dos lixos, que é responsabilidade da prefeitura, aí, ó, prefeitura, fazer uma coleta mais constante, né, no lugar. Então, a gente tem aí a parte de cada um no seu quadrado vai fazer a sua função. Então, aí o Estado, quando eu uso em parceria, eu posso colocar um agente e outro agente, né? E esses dois juntos podem usar. E aí, talvez vocês perguntem, Polly, quantos agentes? Você está propondo uma solução, ok? Seu problema pode ter desdobramentos, mas é importante que você, ao desdobrar esse problema, às vezes você tem um problema que tem duas consequências. Me ajuda a lembrar um exemplo aí, Let's, deixa eu ver aqui. É tão ruim dar um exemplo na hora. É problema que tem, que tem desdobramentos, que precisa se resolver uma coisa e resolver outra. Deixa eu pensar. Eu estou trabalhando com os meninos racismo, tá? Meus alunos de 7º ano, racismo. Todo ano eu trabalho racismo com eles. O racismo é um problema que tem, a solução passa por duas vias. Primeiro, a legal, de denúncia, então tem que se denunciar, e tem também que trabalhar a educação, a cultura, mudar essa cultura de racismo. Então a escola entra como agente importante, a família na conscientização, aí nesse caso na educação, a educação é imprescindível, mas tem algo imediato, que é a denúncia. Se eu presenciar uma cena, uma situação de racismo, eu posso agir imediatamente dizendo, alô, polícia, ó, aconteceu isso ali, entendeu? Então, são agentes que podem aí atuar para uma mesma solução, combater o racismo. Então, reparem que, embora eu tenha algumas frentes de ação aí para o mesmo problema, o problema atacado é um só. Tá? Então, não confundam. Não vou criar várias soluções, eu vou criar uma solução que dê conta de afetar aquele problema central, porque o problema é um só, tá? Oportunamente, Jana vai falar disso, e se vocês precisarem também, Márcio, né, a gente pode comentar. Para quem pediu dicas aí, eu dei 2 exemplos aqui de sites em que vocês podem buscar quem faz o que nessa terra, tá? O Politize, que é um site até legalzinho, ele fala, por exemplo, da separação dos 3 poderes, né? O que é função do legislativo, o que é função do judiciário, do executivo. E também no UOL eu achei a função dos ministérios. Então, quando você quer, por exemplo, falar de uma questão de educação, quem é responsável? O Ministério da Educação faz o quê? Né? Porque há questões em que as escolas é que têm que atuar, né? Então, o Ministério da Educação é quem fomenta as leis, é quem organiza, né, a educação no país, e aí vai dividindo para os estados, cada estado tem sua competência, o município também tem suas competências. Eu acho que são 2 sites aí que vocês podem e devem visitar para saber quem faz o quê, tá bom? Acrescenta esses elementos aí no nosso caderninho de temas, de repertório. Por exemplo, você viu lá o problema de saúde, já aproveita e coloca lá quem pode resolver. Aí você já pega, aqui eu posso usar o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, entendeu? Tem o problema, tem a referência e quem vai solucionar o problema. Vai ficar legal, tá? O caso agora do SUS, né? A gente está falando da valorização do SUS, aí já é uma questão federal, a esfera é federal, é o governo federal, né? Ministério da Saúde, aí realmente a gente tem que pegar essa esfera. Até aqui tudo bem? Todo mundo aí tranquilo? Pergunta? Posso continuar? Eu vou continuar. Estou amando, Polly. Peraí, meninos. Tem pergunta aqui. Ótimo, excelente. Isso, obrigada, gente. Gracinha, fofa demais. Ô, gente, que delícia. Só carinho, viu? Só carinho. Fofas demais. Olha aqui. Modo e meio. Por que meio, né? Por meio de que a ação do que... tá. Ai, eu tomei até um susto que esse que é acentuado aqui. É porque ele está substantivado. Uma hora eu explico isso. Por meio do que a ação será feita. Gente, esse elemento aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção. Chegou o momento de vocês usarem algumas palavras-chave na sua proposta de intervenção, tá bom? Quando vocês forem dizer o meio, quer dizer o seguinte: alguém, a gente, vai fazer alguma coisa, ação,
Por meio de quê? Então, palavras-chave, por meio, por intermédio. A gente já até acabou o preconceito do através, né? O através, usem com parcimônia, evitem, se puder usar o por meio, por intermédio, porque ainda tem corretor que pode torcer o nariz para isso. Vamos ver exemplo, ó. Portanto, para solucionar este impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, falta uma vírgula aí, tá? Mas é porque eu transcrevi tal qual estava lá no texto, tá? Então, olha só, portanto, para solucionar esse impasse, é importante que a mídia, vírgula, por meio de exposições no meio digital, olha nossa peça que não encaixa aí, tá vendo? Garanta a ampla diversidade cultural. Então, a mídia é o agente, né? Ela vai garantir a ampla diversidade cultural por meio de exposições no meio digital. Tá vendo? Então, vocês precisam usar a expressão por meio, para que o nosso corretor, quando estiver diante da sua redação, consiga identificar. Facilita a vida do cara, ele vai ficar... Exato. Né, Exato, amiga, pelo amor de Deus, Polijana, facilita a vida desse corretor para a gente poder ver com rapidez esse meio modo, né? E ele costuma dar muita confusão para o aluno, né, Poli? O meio modo é um trem que dá uma dúvida na gente, e aí, para a gente começar a exercitar esse negócio, eu gosto muito da seguinte questão: as ações, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que mexer nossos pauzinhos para que o trem dê certo, né, Poli? Tipo, se eu quero, sei lá, igual eu casei, né? Agora sou uma mulher casada, me ajuda. Eu tive que me articular, eu tive que... eu pensei a juntar um dinheiro antes para comprar os eletrodomésticos, então fiquei 1 ano lá trabalhando. Então, por exemplo, ação casar, né? Sei lá, a Letícia, a gente vai se casar com o Evandro, ação, por meio de foi quase 2 anos juntando um pouco do salário que sobrava para poder comprar os eletrodomésticos. Então, assim, por meio de alguma coisa, né, Poli? Toda ação precisa de alguma coisa para ser executada. Então, esse camarada aí, por exemplo, do exemplo, ele falou assim: a ação é garantir diversidade cultural. Mas para garantir diversidade cultural, por meio do quê? Por meio de exposições no meio digital, né? Então, pensar o que deve ser feito para que a ação seja possível. Isso. O que tem que ser feito para a ação ser possível, né? Outro exemplo banal para a gente. Vocês pediram a proposta de redação, não foi? Poli, manda para a gente a proposta de redação, beleza. Poli enviou a proposta de redação por meio da pasta compartilhada. Então, é um meio, às vezes um meio é físico mesmo, né? Então, é aquele elemento que vai proporcionar, que vai facilitar a execução da ação. Muito bem aí, bom exemplo. Parabéns, Leti, casadinha. Linda. Vai ter comemoração e todo mundo vai ter a gente tem festa aí pela frente, tomara. Gente, peraí, agora vamos lá. Quem me perguntou sobre o efeito na primeira monitoria? Acho que foi, quem foi? Foi Fernanda? Foi Thalita? Quem foi, gente? Que me perguntou sobre efeito? Eu tô sem, não sei quem foi. Acho que foi Fernanda. Foi você, Fernanda? Alguém me perguntou... Não. Foi não? Não, foi não. Alguém me perguntou, acho que foi uma das primeiras perguntas que me fizeram na monitoria. Acho que fui eu. Então ótimo, Amanda, olha aí. Se a gente faz alguma coisa, a gente tem que pensar no para quê. Gente, atenção, o para quê é sempre a solução do problema, tá? O para quê no Enem, o efeito é sempre resolver o problema. Então, novamente, a gente tem um elemento aí que precisa ser explícito, tá? Temos o meio, então esse meio ele é explícito, e o efeito, para que se vai fazer aquilo, ele também precisa ser explicitado por meio de um elemento. E o interessante é que a gente está juntando aqui 2 coisas. Vocês viram que acabamos de falar sobre a coesão, e a gente está usando exatamente elementos coesivos. O por meio de, o para que, a fim de que, são elementos coesivos que vão conectar a frase a essa finalidade. Então, a ideia aqui é finalidade. Para que vamos fazer isso? Olha o exemplo. É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Esse aqui foi aquele tema sobre a segurança nas redes sociais, né? A questão do vazamento, da vigilância sobre nós, né? Agora a gente tem LGPD,
Lei Geral de Proteção de Dados. Novamente, esse assunto vem à tona, né? Uma temática que vocês precisam se inteirar a respeito. Vai que cai um tema que tem aí que tem algum tema transversal aí que vocês possam usar, essa questão da lei geral, e aí é um exemplo. Então, vai se criar leis para que se alcance esse determinado fim. E essa finalidade, esse efeito, né, o resultado disso, dessa ação, vai bater lá no nosso problema, no nosso tema, tá? O objetivo é sempre resolver o problema, tá? Então, olha aí, vou usar o para quê, a fim de quê, vou ver se tem mais um exemplo, tem outro exemplo, ó, aí explícito, programas de televisão, rádio, jornais precisam promover propagandas com o objetivo de mostrar a importância de proteger dados pessoais. Tá vendo que tem a ver com o tema? Novamente, a ideia da proteção, da privacidade nos meios virtuais e, de novo, a expressão com o objetivo de. Eu acho que aqui na proposta de intervenção a gente pode fazer aquele esqueleto para vocês, né? Usar essas expressõezinhas como elementos obrigatórios, de modo que vocês só preencham esse elemento aí, Lex. A gente pode tentar sugerir isso para a Jana. Maravilhoso. Na verdade, sugerir para a Jana é ensinar literalmente o vigário a rezar a missa. Mulher sabe, tá fora de série, ela é a maga da verdade, ela vai ensinar, mas vamos ajudar vocês paralelamente, tá bom? Até aqui tá tudo bem? Posso ir para o último elemento? Quem quiser perguntar, deixa eu ver se tem perguntinha aqui, adoro quando perguntam. Não se preocupem, tá? A gente vai sempre deixar o espaço para vocês perguntarem. Então, se você não quiser fazer isso agora, pode depois. Último elemento, que na verdade não é o último que aparece no texto, tá? O detalhamento, ele pode aparecer em várias posições dentro do texto. Atenção, e o bom de tudo é que você precisa fazer um só, não precisa fazer mais de um, tá bom? O detalhamento, ele vai acrescentar informações, a ação, ao agente. Se você puser uma sigla e dizer o que é que essa sigla significa, se você disser, por exemplo, Ministério da Saúde, que é responsável por tal coisa, se você explicar qualquer desses elementos, você já cumpriu o elemento detalhamento. Exemplo, portanto, olha aí o elemento de conclusão, ó, medidas devem ser tomadas, ponto. O governo, olha o nosso agente, deve promover, olha a ação, mediante mídias influenciadoras, olha o meio, por meio de mídias influenciadoras, olha a explicação, como Rede Globo, SBT e Record. Esses elementos em vermelho detalham o que são as mídias influenciadoras. Então, aí, o que eu estou fazendo? Detalhando o meio, né? Então, eu fiz um detalhamento, eu fiz uma explicação. Então, preciso explicar qualquer um desses elementos, já vai cumprir a nossa campanha. Olha como é que essa proposta está redondinha. O agente, o governo, a ação deve promover, o meio, mediante ou por meio, por intermédio de mídias influenciadoras, explicação, detalhamento, como Rede Globo, SBT e Record, campanhas a fim de, olha o efeito, a fim de conscientizar a população brasileira dessa manipulação. Essa aqui está redondinha. Mais um exemplo. Por isso é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem diversas fontes diferentes. Como, gente? Lembrando que eu estou transcrevendo o texto original, então faltaram vírgulas aí. Por exemplo, é sempre isolado, viu? Faltou uma vírgula antes do como, e a vírgula antes do como não é obrigatória. Isso aí, depois nós vamos retomar, porque eu quero que vocês aprendam bem bonitinho isso aí. Como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc. São elementos que explicam as diversas fontes. Então, isso é um detalhamento, né? Olha aí, todos os usuários pesquisem em diversas fontes diferentes, está detalhando aí a ação, né? Então, nós temos um detalhamento da ação. É isso, gente, o que é o efeito. Ó, agora, deixo com vocês aí a fala. Vamos ver quem é que vai ter pergunta para nós aí, Lete. Muito simples, na verdade, eu sei que agora, talvez, vocês devam estar aí, nossa, muita informação, Poli, muita informação, Lete, peraí, o que eu faço? Isso vai ficar tão repetitivo até o final do ano? Vocês vão fazer tantas propostas de intervenção que daqui a pouco vocês não vão nem pensar. Vocês já vão saber a ordem certinho, tá bom?
fiquem tranquilos. E, claro, pesquisem, se instruam nesse momento de preparação, esse é o momento de pesquisar, esse é o momento de fazer redação com consulta mesmo, para que vocês tenham realmente condições de fazer um texto bem recheadinho, né, com os elementos importantes, e à medida que vocês forem aprimorando, né, a gente vai ajudando e vai ser sucesso. Tá bom? Maravilhosa. Resolvido? Eu tenho uma pergunta. Opa, fala. Como que fala? Sair do senso comum, quanto que é a necessário em todos os parágrafos ou pode ser só em um apenas? Fala de novo. Tipo, sair do senso comum, colocar um dado ou uma Ótimo. outra área do conhecimento. Sim, Wesley, um só, tá? Só na redação inteira? Sei o que um só. Eu não sei o que a Jana vai propor para vocês, pode ser que ela vai estimulá-los a fazer em todos os parágrafos, mas não é necessário. Um repertório bem utilizado, legítimo, contextualizado, você já consegue, já garante o seu repertório, tá? Sugestão é que você use aquilo que você tem mais segurança. E lembre-se de que a gente falou na semana passada, que pode ser uma música que você traga, um filme, uma notícia, uma coisa nacionalmente conhecida, mas com um você já mata a questão. Não se preocupe em encher seu texto de informação, e às vezes informação vazia, que fica aquele blá, 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 e não chega a lugar nenhum, tá bom? Fica tranquilo, um só já te garante essa proposta, tá bom? Professora, Oi, Suzana. uma dúvida também, você disse que atualmente os corretores eles não estão gostando muito da palavra porém. Não, através. Na verdade, através, porque eu não quis interromper na hora e fugiu. Por quê? Na verdade é o seguinte, olha, o através é uma palavra que significa, você usa para dar a ideia de atravessar com o olhar, fisicamente. Por exemplo, eu vejo através do vidro, ou seja, não atravessa o vidro. Então, o sentido é físico, né? Então, a gente usa o através, normalmente, como sinônimo de por meio. Você fez isso através disso, tá? Esse uso ficou repetitivo, consagrado, na língua portuguesa é meio isso. Quanto mais se usa, quanto mais se cristaliza o uso, a gente fala até nesse termo de cristalizar o uso, ele tende a ser menos mal visto. Sim. Agora, vou dizer para vocês, os corretores ainda são um pouco tradicionais, normativistas, então, desse modo, eu peço que vocês, em vez de usar o através, olha aqui, ó, troquem. Se usar, não vai haver mais, até porque não tem assim né, Lex, não tem uma competência que diga assim, o através é proibido, mas evitem. Então, olha aqui, sempre que possível, o através, eu vou dar uma listinha para vocês depois, por meio de, por intermédio é um pouquinho mais estranho de usar, por intermédio de, com o auxílio de, tá? Com o auxílio de... São outras formas de você dizer a mesma coisa, combinado? Então, tem algumas culturas que a gente vai quebrando ao longo do tempo de correção, mas no início era terrível, todo mundo vai, através, tá errado. Agora já não tem mais esse tom pejorativo, não, tá? Tá bom, obrigada, professor. Nada. Quem mais? Acho que a gente passou até do horário, né, Lex? Não, mas eu já tinha pensado nisso, sabe, Poli? Porque como na aula passada, eu falei muito das competências, não, eu quero que Poli trabalhe as 5 competências. E aí, quando Jana voltar, acho que a gente tem uma notícia boa, né, gente? A notícia de que a gente passou por todas, né, as 5 competências. Eu achei que foi um trabalho legal, né? Foi bom. A gente fez para vocês o que não fizeram para nós, sabe? Quando eu estudei, quando eu fiz cursinho, gente, eu não tinha ninguém para dizer para mim, porque assim, você chega num outro cursinho, o nosso cursinho não é assim. Se você chega num outro cursinho aí de fora, as pessoas acham que você já sabe tudo, né? Então, você chega ali, todo mundo acha que você sabe tudo, se vira. Aqui não, a gente vai pegar vocês no colinho e vai dizer exatamente o que vocês precisam saber. E vocês podem e devem trazer as dúvidas mais básicas que forem. Se você acha que é básica, às vezes não é, né? Então,
Então, assim, por isso que a gente fez esse beabá do sertão, entendendo para pessoas que não estudam há tanto tempo, ou gente que tem uma vida corrida como vocês aí, que estão aí lutando para estudar, tá bom? Então, eu acho que vai ser bom, porque aí a Jana já pode falar todas as palavras difíceis, né? Vocês já vão estar sabendo o que é, tá bom? Era isso o intuito. Maravilha. Você precisa de mim mais, alguma coisa? Que aí eu Não, eu acho que é isso mesmo, minha deusa, para eu já começar a entrar em linguagens, né? Joia. Meus amores, foi um prazer ficar essas 2 semanas com vocês um pouco mais, né? Porque a gente só fica 40 minutinhos. Eu agradeço a generosidade, Letícia, né, por ter me acolhido, me ajudado aí a fazer isso. Eu que te agradeço. Uma equipe maravilhosa que, assim, está muito apaixonada com vocês e querendo ajudá-los demais. Essas meninas lindas, né? Incluo eu, tá? Me ajuda. Essa senhora, viu, Thalita? Essa senhora. E na semana, pois é. E na semana que vem, a Poli volta para mais algumas dicas. A força do hábito. Tá, joia. Foi um prazer passar mais tempo com vocês. E na semana que vem a gente está de volta na nossa monitoria. Aguardo perguntas, já recebi texto, tá? Vocês são rápidos. E fiquem à vontade para me procurar aí, se vocês precisarem, tá bom? Um beijo. Sextou. Tá? Sextou, Ivan, daqui a pouco é para nós, daqui a pouco a gente sexta. Fiquem com Deus. Obrigada demais, eu sou sua fã, tá? Eu vou te adicionar. Então adiciona, tá meu telefone aí, tá? Eu anotei, mas eu não consegui adicionar, deve ser alguma coisa, sei lá. Aí, tenta de novo aí. Tá, tenta de novo, Fernanda. Daqui a pouco eu vou olhar aqui se apareceu, tá bom? Beleza, então. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigada a você. Deus abençoe cada um e a semana que vem a gente se vê. Tchau, Lé. Amém. Beijo, amor. Beijo, tchau. Ai, gente, sou apaixonada com Poli, assim, né? Que energia, que pessoa, né? E eu tô feliz, assim, eu acho que a gente, é claro que, gente, por favor, eu entendo demais, às vezes pode estar, na cabecinha de vocês pode estar assim, meu Deus, estou perdido, que tanto de trem que essas mulheres falou, meu Deus! E realmente, são muitos elementos, mas quando a gente escreve, quando a gente pratica a redação, vocês vão ver, tenho conversado muito com Fernandinha, com Fê e com Tatá, elas me procuraram, trocaram uma ideia, às vezes minha rotina é meio doidona, meio corrida, mas eu sempre tento dar esse auxílio, né? E aí elas já estão nesse desejo, assim, não, vou meter minha cara e vou escrever, porque é isso, né? A gente tem que arriscar. E aí elas compartilharam conosco e tudo, e foi muito bom. Foi assim, a gente está iniciando um processo. E aí é isso, sabe? A gente tem que arriscar, a gente tem que escrever, entender que estrutura que é essa do Enem, né? Que receita é essa que a gente tem que seguir? Quais parâmetros, né? E aí, a hora passa correndo. Eu vou ter que passar para linguagens, não tem jeito. Mas eu vou compartilhar minha tela rapidão para deixar uma tarefa para aqueles que estão ali com mais tranquilidade. Às vezes eu sei que a questão do tempo é difícil, mas para aqueles que estão nesse desejo de começar a escrever, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Aqui está um texto que foi em 2019. A aluna Ana Clara Batista Socha tirou 1000 na redação do Enem 2019. E aí, eu vou querer que vocês, quem tiver tempo, dê uma lidinha nessa redação para mim, tá? E eu quero que vocês analisem o máximo de elementos possíveis. Por exemplo, eu queria que vocês dessem uma olhada nos parágrafos que ela faz. Introdução, eu vou chamar de desenvolvimento 1, na verdade não sou eu que vou chamar, é assim que os estudiosos chamaram, né? Desenvolvimento 2, e aquilo que a gente acabou de ver com a Poli, que é a proposta de intervenção. Então, vou pedir que vocês olhem para mim, onde é que estão esses parágrafos? Porque isso é uma ideia boa da gente começar a ter, né? Tipo assim, de organizar o nosso texto nessas partes, né? Onde que está a introdução desse texto? Onde que estão os desenvolvimentos 1 e 2? Onde é que está a proposta de intervenção, né? Eu quero que vocês analisem esse texto com esse olhar, né? Por exemplo, o Wesley falou um negócio legal demais. O Wesley perguntou sobre a coisa do repertório sociocultural, né? Aí ele falou assim,
Quanto que precisa para sair do senso comum, como é que ele falou? Ele falou do lugar comum, né, Wesley? Do senso comum, né? Realmente, exato, a gente precisa desses repertórios, né? Então, a gente vai chamar isso de repertório sociocultural, aquele elemento que a pessoa traz de fora, né? Já vou até dar um spoiler aqui, vou colocar a corzinha de vermelho para a gente olhar. Eu vou olhar esse texto aqui. O que essa pessoa usou de repertório sociocultural? Aqui a danadinha usou Constituição Federal, tá vendo? Ela usou um livro do Sérgio Buarque de Holanda, que é um autor. Ela usou uma obra literária, quer ver aqui, ó, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, né? Então, meus amores, é interessante, eu quero que vocês leem esse texto para mim com esse olhar, né, de tentar localizar, né, onde é que estão a introdução, o desenvolvimento, o repertório sociocultural. Eu vou desafiar também, vou querer ver se vocês conseguem localizar aquilo que a gente chamou de elemento coesivo, que eu estudei, que a gente falou na aula hoje, né? Aqueles elementos coesivos entre os parágrafos e dentro deles, né? Então, eu quero esse texto, ele vai ser como o pontapé inicial de vocês, tá bem? Para poder analisar os elementos e se inspirar, tá certo? Maravilha? Maravilha. Perfeito. Então, vou salvar aqui, vou colocar na minha área de trabalho para ficar mais fácil. Eu já vou colocar aqui, então, texto 1000 no Enem. Texto 1000 no Enem. Vou colocar modelo, né? E aí, eu vou salvar e vou colocar lá no Drive para a gente, tá? Esses textos 1000, eles vão ser amigos, né? Alguns são muito complicados, tem menino que usa umas palavras bem complexas, assim, que às vezes eu mesmo falo, nossa, mas né, ficou meio pedante, ficou chato, porque tem menino que adora usar e abusar dessas palavras do português, né? Mas é igual eu comentei com Fernandinha. Fernandinha vem com uma escrita interessante, falei com ela, bacana a sua forma de se colocar. E aí, por exemplo, a gente vai ver que esse texto modelo Enem, ele não aceita o eu. Veja bem, olha aqui, ela começa o primeiro parágrafo de desenvolvimento dela falando: é relevante abordar primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista. Segregar é separar, né? Excluir. Você veja que ela não falou, eu acho que as cidades brasileiras foram construídas. Ela não fala o eu. Ela fica distante, né? Então, essa vai ser uma característica do modelo Enem, por exemplo. Eu não vou falar eu acho, eu vou me distanciar disso, né? Uma linguagem que a gente vai chamar de objetiva. Tá bem? Maravilha, vamos passar para linguagens. O tempo isso aqui dá pano para manga, mas a Jana está voltando e a gente vai aparar todas essas arestas. E o meu convite, meus amores, vamos junto com as nossas colegas que já estão escrevendo, vamos nos aventurar na escrita também.